Boa noite, pessoal. Eu decidi fazer uma gravação rápida aqui para falar sobre um argumento da existência de Deus. Então é uma gravação assim, sem edição, sem nada, mas que pode ajudar algumas pessoas que estão com dificuldade em aceitar o conceito de Deus. E esse argumento é um argumento bem interessante porque ele ajuda as pessoas a ver que Deus tem que existir. E é, na minha opinião, o argumento mais forte a respeito da existência de Deus. Ele se chama argumento ontológico. Esse argumento foi feito por Santo Anselmo muito tempo atrás, 1 milênio atrás quase. E é um argumento que tenta provar que Deus existe pelo conceito de perfeição. O que significa isso? Em termos simples, o argumento ontológico funciona da seguinte maneira: Deus tem que existir, porque se Deus não existisse, eu não conseguiria entender que algo tão grandioso como Deus poderia existir. Então, visto que na minha mente eu consigo conceber a ideia de algo tão grandioso quanto Deus, então segue-se logicamente que Deus tem que existir. Então, basicamente, esse é o resumo do argumento ontológico. Ele é uma prova matemática da existência de Deus, uma prova lógica. É impossível que esse argumento esteja errado. Existem tentativas de refutação, mas as tentativas de refutação do argumento ontológico são fracassadas. Basicamente, vem de pessoas que não entendem o argumento. Então, ele funciona mais ou menos assim. A premissa 1 do argumento é assim: Deus é o maior ser concebível pela mente humana. O que significa isso? Significa o seguinte: será que você conseguiria pensar em algo ou alguém que seja maior do que Deus? Aí, se você dissesse assim: sim, eu consigo pensar em algo maior do que Deus, então esse é Deus. A definição do conceito de quem é Deus, ou o conceito de quem é Deus, ou do que é Deus, basicamente é o maior ser concebível pela mente humana. Então essa é a premissa 1 do argumento. Até aqui nós não sabemos se Deus existe ou se ele não existe, mas essa é a definição dele. Assim como a definição de um unicórnio é um animal de origem mitológica, né, ou de origem, seja qual for a origem do animal, que tem um chifre e que é de origem equina. Então essa é a definição de um unicórnio, existindo ou não. Então a definição de Deus é essa: Deus é o maior ser concebível pela mente humana, independente se ele existe ou não. Mas essa é a definição de Deus, certo? Imagine que você estivesse na rua e você chegasse para alguém: diga uma palavra que expressa a definição daquilo que eu vou te dar. Aí você diz para a pessoa assim: o maior ser concebível pela mente humana. A pessoa vai saber: você está falando de Deus, tá? Independente se ele existe ou não existe. Então essa é a definição de Deus: o maior ser concebível pela mente humana. Então a gente vai para a segunda premissa agora do argumento, que ele funciona assim: uma entidade pode existir apenas na mente ou na mente e na realidade. Repetindo, uma entidade ou algo pode existir apenas na mente ou na mente e na realidade. Por exemplo, unicórnios existem apenas na mente. Vamos entender um pouco mais, né? Seres humanos existem na mente e na realidade. Ou seja, eu consigo conceber o conceito de um ser humano, mas ele também existe na realidade. Então, um ser humano existe na mente e na realidade, mas um unicórnio existe apenas na mente. As coisas elas podem existir só na mente ou na mente e na realidade. Então essa é a premissa 2 do argumento. Eu acho que aqui ninguém discorda, né? Não existe um terceiro plano de existência. Ou existe na mente ou na mente e na realidade. Então até aqui nós não sabemos se Deus existe, na premissa 2. Mas nós sabemos que Deus pode existir ou apenas na mente, não existindo na realidade, ou Deus pode existir na mente e na realidade, assim Deus existiria no mundo real. Tá? Então essa é a segunda premissa. Então aqui nós temos duas premissas, né? Premissa 1, Deus é o maior ser concebível pela mente humana. Nada maior do que Deus pode ser concebido pela mente humana, porque se a gente conseguisse pensar em algo maior que Deus, como, por exemplo, um super Deus, então este seria Deus e não o Deus que a gente tinha pensado antes. Premissa 2, então algo pode existir apenas na mente ou na mente e na realidade. E nós temos também agora uma presunção que nós fazemos aqui para o argumento, que é maior ou melhor que se exista na mente e na realidade do que se existir apenas na mente. Esta é a premissa 3.
Por exemplo, o que é maior? Um Superman que existe apenas nas revistas em quadrinhos, ou seja, apenas na imaginação, ou um Superman que existe na mente e na realidade? Então, obviamente, um Superman que existe na realidade, ele é maior do que um Superman que existe apenas na mente ou na imaginação. Então, a premissa 3 do argumento funciona assim. É maior, ou alguém que existe na mente e na realidade é maior do que alguém que existe só na mente. Então aqui nós temos a premissa 3 do argumento. E eu acho que ninguém vai discordar disso, que a existência de algo transforma aquilo em algo maior. Por exemplo, super-heróis com poderes sobre-humanos, eles não existem. Eles existem apenas na mente, não na mente e na realidade. Mas se por acaso um super-herói existisse na realidade, então esse super-herói que existe na realidade, ele é maior do que aquele super-herói que existe só na mente. Assim nós concluímos então, premissa 3, que é maior que se exista na mente e na realidade do que apenas na mente. Então aqui nós podemos fazer uma presunção para concluir o argumento. Se Deus é o maior ser concebível pela mente humana, suponhamos então que Deus existe apenas na mente. Certo? Vamos supor isso. Deus existe apenas na minha mente, ele não existe na realidade. E aí eu posso comparar essa definição com a primeira premissa do argumento, que Deus é aquele cujo nada maior pode ser pensado, nada maior pode ser concebível pela mente humana. Então, se eu entendo Deus como um ser que existe apenas na mente humana e não na realidade, eu consigo pensar algo maior do que isso. Ou seja, eu consigo entender que um Deus que existiria na mente e na realidade é algo maior do que aquele Deus que existe só na minha mente. Então aqui eu teria uma definição de Deus conflitante. Eu teria um Deus que não existe nada maior do que ele, ou um Deus que minha mente não consegue imaginar nada maior. E eu também teria um Deus cuja minha mente consegue imaginar algo maior. Então, se Deus existe apenas na minha mente, eu consigo pensar em um Deus, ou em um ser, ou em algo maior do que isso. Então aqui eu tenho um conceito conflitante quanto à pessoa de Deus. Então Deus, ao mesmo tempo que ele é algo que nada maior pode ser pensado ou concebido, eu tenho um Deus cujo algo maior do que ele pode ser pensado e concebido. Então, visto que isso forma um absurdo lógico, uma lógica conflitante, e visto que algo não pode ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser esta coisa, então eu não posso entender Deus como existindo apenas na minha mente. Então aí só me sobra a outra oportunidade, um argumento por exclusão. Para que Deus seja o maior ser concebível pela mente humana, ele tem que existir na mente e na realidade. Do contrário, ele não seria um Deus de máxima grandeza, um ser de máxima grandeza. Para ser o ser de máxima grandeza, Deus tem que existir na realidade e na minha mente, não apenas na minha mente. Então, basicamente, esse é o argumento ontológico. Não é tão simples de entender na primeira vez que a gente escuta, mas à medida que a gente vai tendo mais contato com ele, a gente entende que ele é irrefutável. Basicamente, o argumento ontológico ele dá tanta certeza de que Deus existe quanto você pode ter certeza de que um quadrado vai ter 4 lados. Só para você fazer um teste, eu quero que você imagine um quadrado que não tenha 4 lados. Se você imaginou alguma coisa tipo 3 lados, você não imaginou um quadrado, porque isso não é um quadrado. Então, não é você tirar um lado do quadrado, é você imaginar literalmente um quadrado com 3 lados. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque quadrados têm 4 lados. Você não consegue imaginar um quadrado com 3 lados. Basicamente é isso que implica um Deus, que é o maior ser concebível pela mente humana, não existir. Entendeu? Um outro exemplo. Imagine o som de uma palma com uma mão. Você consegue pensar o som de uma palma com uma mão só? Então não é você bater a própria mão, os dedos na palma da mão. Não é isso. É o som de uma mão, ou de uma palma, com apenas uma mão. Isso é impossível. Por quê? Porque uma palmada, implica na necessidade de 2 mãos. Então não tem como você pensar no som de uma palma de uma mão só.
porque isso é impossível. Isso é metafisicamente impossível. Então, basicamente, é isso que o argumento ontológico faz. É impossível que um ser de máxima grandeza como Deus não exista. Porque se Deus não existisse, ele não seria um ser de máxima grandeza. Então, visto que o conceito de Deus é o maior ser concebível pela mente humana, então o maior ser concebível pela mente humana tem que existir. Do contrário, ele não seria o maior ser concebível pela mente humana. Então, basicamente, esse é o argumento ontológico. Ele forma uma prova conclusiva de que Deus tem que existir. E não é tão simples de entender a primeira vez, mas eu espero que você consiga entender esse argumento. Escute esse áudio mais de uma vez, talvez você entenda na segunda, ou se não entendeu na primeira. Não foi fácil para mim entender isso, demorou um pouco, então não esperaria isso de outras pessoas também. Não seria justo esperar dos outros o que eu não esperei de mim mesmo. E eu espero que esse argumento fortaleça a sua fé mais na existência de um Criador. Um abraço a todos, boa noite.